Continuando. Assim, a Igreja Bizantina entendia a salvação como uma progressão pedagógica. Então, a gente crê em Deus e vai crescendo na fé. Os cristãos do Ocidente, católicos e protestantes, sublinhavam o efeito devastador do pecado. Somente na morte vicária de Cristo, a doutrina de Anselmo, que existia salvação. Então tínhamos que reconhecer que Cristo morreu pelos nossos pecados. Nesse modelo, a cristologia se tornou subserviente à soteriologia, ou seja, a cristologia, a doutrina de Cristo, se torna uma dependente da doutrina da salvação. E aqui então nós precisamos ir compreendendo qual é o valor da cristologia na evangelização e da soteriologia na salvação. Como que essas coisas se dão? O mundo protestante diz, somos salvos pela graça, porque essa graça é representada Cristo Jesus. Assim sendo, no mundo moderno, que o iluminismo questiona a atividade abrangente e transcendente de Deus como única explicação para tudo que ocorria no mundo, ela agora vai surgir com uma nova mentalidade no pensamento moderno. Ou seja, aqui está o ponto de partida da crítica moderna sobre a religião. Surge a necessidade de entendermos outros valores que vão além simplesmente da religião. Então surge uma nova compreensão da soteriologia, ou seja, da doutrina da salvação. As pessoas como agentes ativos e responsáveis que utilizam a ciência e a tecnologia para melhorias da humanidade. Então agora, e é o tempo que nós estamos vivendo, a salvação é um tema mais abrangente. Então começamos a reconhecer que Deus também inspira os médicos, inspira a tecnologia para poder dar vida, dar melhores condições para o ser humano. E aí então nós vamos compreendendo nessa dimensão soteriológica e também no debate do mundo contemporâneo da evangelização, dizendo não, Deus também pode fazer você mudar de vida, melhorar, te dar um emprego melhor, te dar nova oportunidade de crescer e assim sucessivamente, sair da qualidade de empregado, se tornar patrão. Então, essas coisas ligadas ao progresso do mundo, o progresso da humanidade, passam a ser incorporadas também ao conceito da religião. A Igreja reagiu em dois momentos às críticas da modernidade. Em primeiro, tanto católico como protestante ignoraram a crítica. A segunda reação foi levar a sério os questionamentos. Jesus foi um exemplo humano a ser seguido e a centralidade não era a pessoa de Jesus, mas a causa Jesus, ou seja, qual o efeito que ele promoveu e que ele estabelece na vida das pessoas, como que isso impacta a história da humanidade e como isso se dá na história da salvação. Isso é a causa Jesus, né? Então, aquele debate que tomou conta em atitudes missionárias por muito tempo, né? Afinal de contas, Jesus era homem, Jesus era Deus, era humano, era divino. O debate começa a se esvaziar quando alguém diz assim, olha, o mais importante não é essa dimensão, mas sim a causa. Qual o efeito que Jesus proporcionou, deixou, revelou na história da humanidade e na história da salvação? Isso é o debate moderno da missão e da evangelização. Assim, os paradigmas da verticalização da salvação é na compreensão luterana iniciativa divina, ou seja, que é o símbolo da cruz, né? O pau vertical da cruz, né? O resultado dessa verticalização está na horizontalidade, então fecha a cruz, né? Das relações humanas como resultado da obra salvífica. Então é por isso que na década de 60, Johannes Rochendijk amplia a sua compreensão do shalom, ou seja, da paz, né? Da paz. A salvação pessoal se faz como salvação comunitária. Então aqui é muito importante a gente lembrar que nas dimensões da compreensão do paradigma moderno da salvação, a verticalização, ou seja, aquela dimensão vertical da cruz, que é o Deus que do céu vem estar com a humanidade,
só tem sentido quando há a sua horizontalidade, ou seja, quando os seres humanos se relacionam. Quando esse movimento se dá, o Deus que vem ao encontro da humanidade e a humanidade se encontra em si, elas conseguem concluir, ou seja, conseguem concretizar a intenção da salvação divina. Assim, em 1966, na Conferência sobre Igreja e Sociedade em Genebra, Richard Shaw, foi um teólogo latino-americano, afirma que este mundo é a principal arena da atividade de Deus e lugar em que a salvação pode se tornar concreta. Então agora é o paradigma da encarnação. O caráter integral da salvação demanda uma abrangência da missão integral. Tema de Richard Shaw e também de René Padilha. E a salvação é tão ampla e profunda quanto são as necessidades humanas. Então, aqui o novo paradigma, ou seja, as tendências missiológicas contemporâneas, em especial na América Latina, com essas pessoas, René Padilha, Richard Shaw e outros, Bonino, González Baez e assim por diante, essas pessoas vão dizer que é necessário que a evangelização seja encarnada, ela seja comprometida, ela tenha a ver com a realidade humana. E é por isso que Shaw vai dizer que o mundo é o lugar onde se articula a evangelização. É no mundo que Deus cumpre a sua atividade de salvar por intermédio da ação evangelizadora das pessoas. Então a missão passa agora a ter um novo sentido, um novo desafio, que é chamado, no mundo contemporâneo, busca por justiça. A história judaica, na tradição profética, assegura a centralidade do tema da justiça. E aí os cristãos vão retomar isso na missão contemporânea. O cristianismo era uma religio ilícita no Império Romano, ou seja, nenhum cristão podia dirigir-se às autoridades com base numa fé compartilhada. No reinado de Constantino, o cristianismo se torna uma religio lícita, ou seja, qual a diferença dessas coisas? Você não podia, num determinado momento, se desculpar na esfera pública, diante do Estado, por práticas religiosas. Não faço isso, ou deixo de fazer aquilo, ou faço isso por questões da religião. Então a religião, esse paradigma não é válido. No mundo contemporâneo, isso entra com muita força. Mesmo hoje, no pleno século XXI, quando se debate a laicidade do Estado, né? Porque a premissa é, o Estado é laico, então ele não se envolve nos temas da religião, porque o Estado não pode agora defender gestos ou princípios da religião A, da religião B, no caso do Brasil, ou do catolicismo romano, ou do grupo evangélico, ou de outro grupo, o grupo muçulmano e assim por diante. Em princípio, se diz que o Estado é laico, mas nessa compreensão de religio lícita ou religio ilícita, em pleno século XXI, esse tema ainda é muito forte. Na missão, na evangelização contemporânea, os debates na busca por justiça é ainda um tema importante. Haja vista todo o debate que se surgiu, que se levantou e que agora está, vamos dizer assim, um tanto em banho-maria, guardado na gaveta, mas é um tema ainda não resolvido na sociedade brasileira, nessa relação que existe entre Estado e religião, que é a Câmara dos Deputados quando analisa a lei APL 122, por exemplo, né? Ali tem um debate. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, que trata, inclusive, desse tema, é um pastor evangélico. E nesse debate tem uma grande questão. Nós estamos debatendo essa questão da homossexualidade a partir de um Estado laico que tem
precisa garantir os direitos das pessoas, inclusive das minorias, como a Constituição garante e coloca como tema, ou estamos debatendo isso a partir de uma premissa que o Estado não é laico, mas sim um problema religioso. Então, essa confusão, e é isso que faz com que esse debate não avance, é porque uma coisa é a religião lícita, outra coisa a religio lícita e a religio ilícita, ou seja, como que a gente relaciona as dimensões da religião e o Estado, como que ela vira em termos da justiça, em termos legais, em termos da legislação, como que ela se estabelece. Avançando um pouquinho. Em Agostinho, e mesmo na tradição reformada, o conceito é: o mundo é mau e não há como salvá-lo, e não compete à igreja mudar as estruturas injustas do mundo. Então ela cria uma estrutura paralela. Então o relacionamento entre igreja e Estado gera mudanças nesse paradigma. Ou seja, a busca pela justiça, ela está intimamente ligada de como que as leis são estabelecidas no Estado de Direito onde a igreja está inserida. Então, como que ela se articula? E esse, então, é um debate da missão contemporânea de maneira muito veemente, né? Vocês sabem muito bem, e vocês testemunharam isso, certamente, que esses debates foram intensos na mídia brasileira. Vários líderes religiosos entraram nesse tema e debateram com muita intensidade. Aí também há uma tensão na relação que nós falamos da fé e da justiça, que é a sua relação entre o amor, como que ela se dá. Então, há um teólogo, Niebuhr, que fala sobre uma ética racional, objetiva, que é justiça, enquanto uma ética religiosa que tem o amor como ideal. Então, como que a gente relaciona o tema da justiça e do amor, segundo Niebuhr, né? Ele diz assim: nós precisamos entender que uma coisa é compreender a justiça como paradigma, marco legal de uma estrutura de sociedade. Outra coisa é você compreender também a justiça dentro de um projeto moral. E aí, para o mundo religioso, que tem a ética moral como o grande carro-chefe para fazer a justiça, ela então estabelece o amor. Então há necessidade de um equilíbrio, né? Quando você constitui as relações de justiça, elas precisam estar ligadas a relações de amor, ou seja, você não faz leis para garantir justiças de um e oprimir outros. Você equilibra a justiça com os princípios do amor. A defesa que a justiça tem que promover para o pequeno, para o mais fraco, para o pobre e assim sucessivamente, ela precisa também ter essa dimensão dentro da ética moral, segundo Niebuhr, que é o amor. Assim sendo, nós temos o dualismo, né? Ou seja, Deus, mundo, espírito, corpo, isso herdado de Agostinho e também dos gregos, que reforça a mentalidade iluminista, né? Que, segundo Niebuhr, derrota o ideal do amor, né? Então a justiça ela fica capenga dessa dimensão de quem é, vamos dizer assim, o patrocinador, o autor da missão e da evangelização. A Deus, que quer alcançar o mundo, e assim sucessivamente. Para onde vai a missão? Essa é a pergunta contemporânea. Segundo David Bosch, ele diz que existem 6 eventos salvíficos que não podem sofrer separação, dicotomia. Ou seja, a encarnação, a vinda de Jesus a esse mundo, a cruz, ou seja, o sofrimento vicário de Cristo, a ressurreição, a vitória da morte sobre a cruz, a ascensão, a volta de Jesus para o Pai, e a dimensão do Espírito Santo e a parousia, ou seja, o Espírito Santo agora como o elemento regulador e presente na história da salvação, e a parousia, que é a chamada a segunda vinda de Jesus. Neil afirma que a Missio Dei purifica a igreja. Ela a coloca sob a cruz, o único lugar onde ela está segura, ou seja, a missão de Deus só está segura lá na cruz.
E a cruz é o lugar da humilhação e do juízo, mas também é lugar de refrigério e de renascimento. Então nós precisamos olhar a missão contemporânea com essa dimensão, com esses olhos, né? Ou seja, a missão contemporânea ela está segura quando ela de fato compreende a dimensão da cruz. Bem, nós vamos caminhar agora para a conclusão do nosso tema, para entender quais são os caminhos dessa missão contemporânea. Queremos então entender que a igreja precisa, no cumprimento da sua missão, tornar-se um espaço de comunhão reconciliante, ou seja, inspirados aqui no texto do apóstolo São Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, nós vamos entender que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos faz ministros da reconciliação. Então, como que entendemos a Missio Dei a partir daí? A missão de Deus, ela precisa de uma compreensão contemporânea que entende, que aceita, que conheça o papel da igreja cristã no projeto de Deus para o mundo. Ou seja, o que é, o que significa, o que representa uma igreja que, de fato, exercita o ministério da reconciliação. Ou seja, como que essa missão de Deus pode ser compreendida no mundo contemporâneo pelas pessoas, tendo em vista as tendências que nós já analisamos no nosso curso, o mundo católico romano, o mundo evangélico, o mundo carismático, o mundo pentecostal e assim sucessivamente. As compreensões diferenciadas de missão, de evangelização, as heranças dos congressos de missão. Afinal de contas, como que a gente agora articula no mundo presente uma missão de Deus? E aí, então, a Missio Dei é a formulação mais precisa para sinalizar o marco de identidade, né, da obra de Deus, que ela se oferece à existência humana, né? Então, missão de Deus é, então, esse marco regulatório que vai dizer assim, olha, nós precisamos assumir o papel de que somos ministros da reconciliação. Porque se a missão de Deus afirma que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, ou seja, esse é o grande papel da missão de Deus, e a igreja ela se estabelece ao longo da história da salvação como o meio, a articulação desse testemunho, dessa comunicação, a missão de Deus agora precisa ser entendida como instrumento de reconciliação. E aí, acho que é importantíssimo, né, lembrarmos que o apóstolo São Paulo, lá na sua segunda carta aos Coríntios, vai dizer assim, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e nos fez ministros da reconciliação. Ou seja, o conteúdo da evangelização, da missão contemporânea, é entender esse papel ministerial da reconciliação. Assim sendo, Missio Dei é um conceito teológico que se desvela justamente quando cristãos e igrejas se dão conta da crise do próprio agir e do viver, né? Então agora nós estamos tomando consciência dessa realidade, então nós precisamos avançar. Então, ao mesmo tempo, reconhecemos, porém, que nós seres humanos e igrejas temos uma missão própria e insubstituível na Missio Dei, a saber, criar comunidades, multiplicar e reformá-las constantemente. Esse é um princípio da reforma, né? Igreja reformada, sempre reformando. Constantemente, para que sejam lugares de testemunho da missão de Deus salvadora, né? Então, uma das questões que nós precisamos entender é o nosso papel. Nós, no mundo contemporâneo, temos que saber, nós, igreja, comunidade de fé, nós não seremos substituídos pelas tecnologias, podemos utilizá-las como interpessoal, ou seja, meios, né? Por isso que é a comunicação midiática. Mas o povo, a comunidade, o corpo de Cristo
é insubstituível. Esse corpo tem a responsabilidade desse testemunho efetivo que Deus deseja em estabelecer a reconciliação entre ele e a humanidade. Então, os seres humanos e as igrejas oferecem espaço para sinais, sacramentos e processos de reconciliação, no qual seres humanos experimentam dignidade, amor e reconhecimento, bem como desafio, descobrindo assim a fé ou a fortalecendo. Então, a propósito, tem o símbolo aqui, né, de uma boia. Qual é a compreensão desse tema da reconciliação para a igreja? Exatamente, a igreja é um espaço que oferece uma tábua de salvação para as pessoas experimentarem a fé, conviverem com a fé, terem experiências que tragam sentido de vida para a sua experiência e a sua existência. Isso é cumprimento da missão de Deus, isso é processos de reconciliação que está na pauta do movimento missionário contemporâneo. Assim sendo, do ponto de vista do Novo Testamento, o serviço da reconciliação é, sobretudo, a comunicação da mensagem do estabelecimento de paz, de shalom, entre Deus e a humanidade. Então, a missiologia contemporânea vai dizer assim: Deus deseja reconciliar-se com a humanidade. Superamos já aquela ideia do Deus vingador, do Deus irado, do Deus que quer nos jogar no lago do fogo. Não. A mensagem da reconciliação é outra. Deus não quer nos jogar no lago de fogo. Deus quer reaver comunhão, convivência. Deus quer estabelecer, por intermédio da Missio Dei, quer estabelecer os paradigmas para a humanidade, o estilo de vida para a humanidade. Esse testemunho quem presta é a igreja. Em Paulo, o apóstolo, né? O serviço da reconciliação, por via de regra, é relacionado ao conceito grego do paraklein, ou seja, o de consolar, o de desafiar, o de encorajar, de pedir por ajuda e outros conceitos mais, né? Tanto é que o paraklein está ligado ao paráclito, né? Que é o enviado de Deus, né? O espírito paráclito é aquele que Deus envia, porque tem conotação de consolo, tem conotação de acolhimento, tem conotação de vida nova, de aprendizagem. Então, paraklein é instrumento para a construção da comunidade escatológica ágape, ou seja, a comunidade do amor, ícone missionário de uma humanidade reconciliada. Ou seja, quando nós dermos conta de construir uma comunidade de amor reconciliada, as pessoas se reconciliam com Deus, as pessoas se reconciliam com o seu próximo, as pessoas se reconciliam consigo mesmo. Nós então estamos criando esta comunidade ágape, estamos criando esse espaço de Deus, e isso então é missão, isso é o desejo, o conteúdo da evangelização. Assim sendo, a comunidade reconciliada vincula uma mensagem de bênção com uma postura pacificadora, tanto nas relações internas como nas externas. Romanos 12, 15, junto com 1 Tessalonicenses 5 e 1 Coríntios 12 a 14, descrevem um quadro fiel da comunidade carismática ágape, desejada por Paulo, né? Então, reconciliação somente pode ser dada por Deus, dado o fato de a missão de Deus incluir toda a humanidade da criação, diferentes pessoas e movimentos são chamados
a servir a justiça, a paz e a conservação da criação. E eles estão agindo nesse sentido. Então, a missão hoje, contemporânea, ela ganha novos contornos. Ela, inclusive, precisa, nessa dimensão da reconciliação, quando Paulo diz que a criação geme, né, ele está incluindo nesse processo reconciliador outros elementos que não é só o homem e a mulher, né? Ou seja, a missão ela deixa de ser somente centrada no ser humano, ou seja, essa visão antropocêntrica, né? Ou seja, só salva o homem e a mulher. Não, tem uma dimensão maior. É necessário lembrar que a obra da criação no todo também Deus deseja resgatar. No novo céu, na nova terra, na visão ali apocalíptica, né, de João, ele diz que no novo céu e na nova terra Deus vai habitar com este povo e os valores da criação serão todos garantidos. Inclusive, não haverá mais o pecado, não haverá mais a morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Ou seja, se reconcilia. Tudo se reconcilia. Volta a ser o estado original da criação de Deus. Portanto, processos sociais de reconciliação são imprescindíveis, porque eles apontam a cura necessária das feridas, a memória e as identidades que se fazem necessárias caso se queira construir paz como sinal no sentido do Shalom. Ou seja, se o futuro, se a nova vida, se a nova cidade de Deus tem por objetivo o Shalom pleno, a vida com a harmonia, com todas as reconciliações estabelecidas, então o discurso missionário hoje precisa assumir esse papel, precisa criar essas dimensões que facilitem a vida e também a compreensão plena, integral de salvação. Então, caminhando para a conclusão do nosso tema, missão, na perspectiva contemporânea, nós precisamos então construir a relação entre missão e unidade. Unidade está indissoluvelmente vinculada à missão. É isso que João diz lá em 17:20, né? O Pai, Ele são um, e a igreja também deverá ser una. Unidade é dada em e por Cristo. Então a unidade está vinculada a Cristo, concretizada escatologicamente, mas unidade é também característica da existência da igreja, no ínterim entre a exaltação de Cristo e o fim da história. Bem, concluindo, quero encorajá-las a compreender os caminhos de unidade. O que nós precisamos para compreender a unidade? Precisamos, então, de uma unidade espiritual. Então, precisamos aprender a orar juntos, a ler a Bíblia juntos, a falar de Jesus juntos, a viver a fé juntos. A unidade em diversidade, ou seja, temos sim nossas diversidades, frequentamos denominações diferentes, igrejas diferentes, mas isso não exclui a nossa unidade espiritual. Precisamos de liberdade para o testemunho e conversão pessoal, ou seja, a nossa experiência não é única e não é exclusiva, por isso então nós precisamos dessa liberdade para o testemunho da conversão. Precisamos de qualidade da comunidade ágape, ou seja, precisamos nessa vida da reconciliação viver comunidade de amor, temos que acabar com essas nossas tensões que geram brigas e até mesmo rompimentos entre nós. E, por fim, precisamos de um testemunho comum. Ou seja, Jesus é o testemunho comum que nós temos para a nossa vida e para a nossa fé e para o cumprimento da evangelização e da missão em tempos contemporâneos. Eu desejo a todos vocês
uma boa semana de estudos, em que se pede uma semana curta por causa dos feriados, mas bons estudos, e aí nós temos o nosso planejamento semanal, alguns textos para serem agregados ao que nós falamos hoje. Uma boa semana para todos vocês.